a gente tem que fazer com que o nosso aplicativo funcione daquela maneira que a gente tinha planejado, né? Então, se eu tenho escrito aqui, digite um número, e eu clico em qualquer um dos valores numéricos aqui do nosso teclado, esse digite um número tem que sumir e tem que aparecer somente o número que a gente está digitando. Como a gente pode fazer isso? Através do if. Então, dentro da função de add to input, que vai adicionar um valor para input, a gente vai verificar se o input tiver um valor igual a digite um número, a gente vai fazer o quê? A gente vai alterar o valor de input para uma string vazia. Então, o que acontece? Durante a primeira execução desse código, acabou de abrir o aplicativo, se a gente clica em um botão numérico, ele vai entrar no corpo dessa função, vai para a primeira linha e vai verificar o input é igual a digite um número. Então, o conteúdo, o valor dessa variável input é igual a esse. E lembra que igual verifica a igualdade, né? Diferentemente de um único igual, que indica atribuição de valor. Então, quando a gente coloca igual, a gente está verificando a igualdade. Então, nessa verificação vai ser retornado um valor booleano de false ou true, né? Então, ele vai verificar o input é igual a digite um número. Na primeira execução, sim, porque a gente inicializou com digite um número. Então, essa verificação vai ser true, verdadeira, né? Sendo verdadeira, ele vai executar o conteúdo do corpo do if. Então, ele vai atribuir, ele vai mudar o valor de input para uma string vazia, para que depois, na próxima linha, ou nas próximas linhas, quando chegar nessa linha aqui mais especificamente, a gente possa concatenar o text number a uma string vazia, dessa maneira, deixando simplesmente uma string contendo um número e não mais o texto seguido pelo número. A gente pode executar o aplicativo de novo para zerar o estado da aplicação, para você ver isso acontecer. Então, beleza, voltou o aplicativo com o nosso código atualizado. Se eu clicar agora no botão numérico 3, a gente substituiu o texto pela string com o número 3. Então, está funcionando. Se a gente digitar mais dígitos, mais números, eles vão sendo concatenados normalmente como funcionava antes. Porém, a funcionalidade de apagar ainda não está correta, né? Está correta nesse sentido, quando tem os números digitados. Porém, quando a gente chega no final, a gente não coloca de volta o digite o número e não coloca o hífen. Então, a gente precisa corrigir isso. Então, vamos lá para a função de remove from input, né? Para tratar da deleção agora. A primeira coisa é que, se tiver digitado ou se tiver escrito digite um número, a gente não quer apagar nada, né? Porque senão vai começar a comer as letras desse texto, não é o que a gente quer, né? Quando a gente clica em deletar aqui, ou apagar, a gente quer apagar os dígitos, os números digitados, mas o valor padrão tem que ser esse sempre, né? Se não tem nada digitado, nenhum número. Então, a gente precisa verificar também. Então, se o input for digite um número, a gente não quer fazer nenhuma remoção de caractere. A gente quer que continue do jeito que está, porque é impossível a pessoa deletar alguma coisa nesse caso, certo? Então, como a gente faz para que o código, a execução do código, não passe mais para as linhas de baixo, se isso aqui for verdadeiro? A gente coloca um return aqui no corpo do if. Lembra que o return serve para retornar um valor dentro de uma função. E normalmente a gente estava usando funções com algum tipo de retorno quando a gente usou a palavra-chave return. Então, por exemplo, a gente criava uma função que retorna um valor de int chamada sum e passa um parâmetro int num1 e um outro parâmetro int num2, né? E dentro do corpo dessa função a gente retorna num1 mais num2. Um exemplo clássico aí. Então, a gente está usando a palavra-chave de retorno para retornar um integer. Porém, quando tem void, a gente não necessariamente precisa retornar nada. Por isso que, normalmente, a gente nem usa a palavra-chave return, exceto em alguns casos específicos como esse. Porque a gente não precisa retornar nada para quem executou a função, porém, a gente quer que a execução do código pare por aqui, que ela não entre nas linhas de baixo, que ela não seja executada, tá? Então, quando essa função remove from input for executada e o código vier para essa primeira linha e verificar o input é igual a digite um número,
Se ele for igual, isso aqui vai ser verdadeiro e ele vai executar o corpo. Chegando nessa linha, ele vai executar o return. E ao retornar, ele vai sair dessa função remove from input. Então, nada do que está abaixo dessa linha, dentro da função remove from input, vai ser executado nesse caso. Beleza? Explicado isso, eu vou remover essa função sum aqui. E agora a gente tem que resolver os outros problemas, né? Então, quando a gente deletar o último número, né, quando só tem um número digitado, a gente quer remover o último número. Ao invés de deixar a tela em branco, a gente quer colocar de volta esse texto, digite um número no input e o hífen no output, como era no início, né, aqui em cima, como a gente definiu na criação dessas variáveis, ou dessas propriedades. Como a gente pode fazer isso? Também através do if. Tá? Então, se o input ponto length, ou seja, se a quantidade de caracteres da variável input for igual a 1, que aí ficaria em branco, né, por ter um só, e a gente vai apagar esse último dígito, esse último número que está dentro da variável input. Ao invés de deixar em branco, a gente quer colocar novamente o texto, certo? Então, nesse caso, input vai ser substituído por digite um número. E o output vai ser substituído simplesmente por um hífen. Caso contrário, else, a gente quer que aconteça o que já acontecia antes, né? Input e output sendo calculados. Então, eu vou copiar esse código e colar aqui. Beleza? Só que a gente tem que colocar tudo isso dentro de um set state, porque senão o input e o output não serão alterados. Então, eu vou criar aqui um set state que atualiza o estado da aplicação, lembra disso? E vou recortar todo esse código e colocar dentro desse set state. E agora a gente não precisa mais desse código que a gente tinha criado antes. Todo ele ficou irrelevante. Se a gente executar o aplicativo de novo, zerando todo o estado da aplicação, a gente pode digitar números, deletar números, e quando chegar no último dígito e deletar ele, aí sim, é substituído por digite um número. E se a gente continuar tentando apagar, não tem problema.